Gente, pra quem acompanha o anime Naruto, sabe que o posto mais almejado de todos é a profissão de Hokage. Tanto que vários personagens ao decorrer da obra já almejaram esse cargo. Inclusive o próprio protagonista, desde o início da obra, já almejou esse cargo. Mas você sabe como todos os Hokages conseguiram o título de Hokage e que eles precisaram passar para adquiri-los? Confira nesse vídeo. Então bora lá iniciar esse vídeo. Bora lá. Bom, para iniciar esse vídeo, nós temos que falar que, embora seja por feitos, né, pelos feitos da aldeia, né, já que o conselho tem que considerar, ele leva muito em consideração a hierarquia, ou seja, é muito meio hierárquico tudo isso. Inclusive, não só de Hokages, tá? Todos os Kages é praticamente isso. Inclusive o Gaara era filho do quarto Kazekage, se tornou o quinto Kazekage, por isso que ele assumiu um posto muito jovem na Aldeia da Areia. E a Aldeia da Folha não escapa desse critério, mas vamos iniciar por onde tudo começou, no caso, né? Tudo começou pelo primeiro Hokage Hashirama Senju, na qual ele necessariamente vivia na época dos estados combatentes, onde eles não eram divididos por aldeias, mas sim por clãs, onde cada clã era mercenário e lutava pelo senhor feudal para proteger seu território. E nisso, até crianças eram mandadas para a guerra e ele não aceitava mais isso. Ele se tornou não só o líder do seu clã, como ele estava almejando a paz já faz um bom tempo, e ele criou a Aldeia da Folha. Ele não só foi um dos maiores Hokages, como o maior até então, já que ele capturou 8 das 9 bestas de cauda. Ele só não conseguiu capturar o espírito da areia, né, que já tinha sido capturado pela própria Aldeia da Areia. Mas Hashirama fundou a Aldeia da Folha, o espírito do fogo, e também ele foi responsável por ser o primeiro Hokage. Só pelos seus feitos, não só de poder, mas também pela sua amizade, sua paz, fez ele se tornar Hokage. E até então havia dois com relação a esse título, que no caso era ele e o Madara. Porém, Madara tinha uma visão muito diferente com o conceito do que é ser um Hokage. Ele queria que a Aldeia da Folha fosse o máximo, subjugasse as outras nações. Hashirama não, Hashirama queria criar uma paz entre elas, e necessariamente a paz igual a todos os clãs. Ele queria realmente trazer paz para tudo e que todo mundo vivesse em conjunto. Claro que isso não aconteceu, mas vamos contar isso mais pra frente. Hashirama foi um excelente Hokage, inclusive pela sua mão forte, pela sua autoridade. Ele necessariamente foi capaz ali de manter a Aldeia da Folha no seu ápice, inclusive a maior até então, já que foi a primeira, né, que deu disparada entre todas as outras 5 grandes nações. E Hashirama meio que teve seu poder ali, provavelmente várias aldeias tinham medo de encarar a Aldeia da Folha por conta do próprio Hashirama, que poderia simplesmente subjugar bestas de cauda, então todo mundo já tinha medo dele. Mas vai se destacar que pelo poder do Hashirama, Kakuzu mesmo assim foi enviado pela Aldeia da Cachoeira para matar Hashirama, ou seja, necessariamente mesmo com o título de Hokage, ele ainda sofria ameaças. Hashirama teve uma morte bem precoce devido à sua reencarnação, já que nós vemos que ele reencarnou com uma forma que ele já era um pouco jovem, então dá para se perceber que ele não sumiu muito tempo o posto de Hokage, provavelmente por conta da sua regeneração, que diminuiu seu tempo de vida. Não se sabe se Hashirama morreu em batalha, mas provavelmente devido à sua morte iniciou-se a tal famosa Primeira Grande Guerra Ninja. Hashirama necessariamente viveu um período como Hokage por ser o fundador da Aldeia da Folha. Nada mais justo do que colocá-lo como não só o primeiro Hokage, como um dos maiores Hokages até então do universo de Naruto. E em segundo lugar vem Tobirama Senju. Como eu disse vocês, é voltado muito para a hierarquia, é hierarquizado isso, né? E inclusive o próprio Madara já sabia disso. Ele sabia que quando Hashirama morresse, que era o irmão mais velho, Tobirama assumiria o seu posto. Que era bem lógico de se perceber isso, já que necessariamente Tobirama não só era estrategista e inteligente, como era o irmão mais novo do Hashirama. Ele tinha grandes habilidades ele criou o Clone das Sombras, o Raiden Voador e a técnica Shikifujin, que é a técnica do Ceifeiro da Morte. E também vale se destacar que ele criou a Academia Ninja e os Ambus. Necessariamente, se Hashirama criou a aldeia, ele teve o trabalho de desenvolver a aldeia. Porém, ele era muito temerante com relação aos membros do clã Uchiha, porque ele sabia que membros do clã Uchiha, se voltassem como inimigos, poderiam se tornar muito perigosos e muito poderosos, uma ameaça para a Aldeia da Folha. Então, necessariamente, ele afastou a Aldeia da Folha com relação ao clã Uchiha.
e isso foi que iniciou-se a inimizade contra a Aldeia da Folha e o clã Uchiha, gerando assim o que aconteceu lá na época do Naruto clássico, um pouco antes do Naruto clássico, no caso. Mas vale se destacar que Tobirama foi muito importante. Ele tentou apaziguar entre outras nações, claro, nesse período já viviam entre guerras, e ele tentou apaziguar entre ali a Aldeia da Nuvem e a Aldeia da Folha, só que, claro, ele foi perseguido, né, e acabou morrendo nas mãos dos irmãos Ouro e Prata. Provavelmente Tobirama foi o responsável pela morte dos irmãos Ouro e Prata, mas ele acabou necessariamente morrendo ali, nomeando Hiruzen como necessariamente seu próximo Hokage. Vale se destacar também que Tobirama, não se sabe como o Tobirama conseguiu o título de Hokage, já que não é explicado muito bem. Provavelmente pelos seus feitos e não necessariamente uma hierarquização. Mas o que foi dito quando o Hashirama voltou no Edo Tensei é que Hashirama disse que não era para Tobirama generalizar os Uchihas. Isso significa que Hashirama sabia muito bem que seu irmão mais novo se tornaria o Hokage depois dele. E assim Tobirama elege Hiruzen Sarutobi como o terceiro Hokage. Provavelmente Hiruzen era, assim como os outros que estavam ali presentes, eram discípulos do segundo Hokage, então necessariamente já tinha uma ligação ali entre eles. Não se sabe necessariamente se Tobirama tinha uma ligação com o Hiruzen de família, mas provavelmente que tinha. Mas, é claro, ele tinha também que passar por aquele teste que o Tobirama colocou a eles. É óbvio, Hiruzen passou entre os que estavam ali presentes. Hiruzen necessariamente se declarou como aquele que daria vida pela sua equipe. Então, Tobirama nomeou ele como um Hokage digno. Assim, tomando essa ação, né, ele diria que o próprio Hiruzen daria a vida para proteger a Aldeia da Folha, que é o que aconteceu no Naruto clássico. Tobirama, necessariamente, ele já sabia que era ele que deveria se sacrificar como um bom líder, um Hokage. Ele não deixaria que os, necessariamente, descendentes da Aldeia da Folha acabassem morrendo por ele. Ele sabia que isso não era um papel de Hokage digno. Então, necessariamente, ele ficou para enfrentar os irmãos Ouro e Prata, e os outros acabaram seguindo o Hiruzen e acabou se tornando o terceiro Hokage. Vale se destacar que, embora esse feito do Tobirama seja muito comum, vai se destacar que vários, não só Hokages, vários Kages tomaram essa atitude. Vários Kages necessariamente deram a vida para proteger não só seus companheiros, mas vários membros para proteger a sua aldeia. É engraçado isso, todos os Kages tiveram essa visão, né, quando se tornaram o Kage. Mas aí o Hiruzen se tornou o Hokage, né? Provavelmente Tobirama se tornou Hokage entre os períodos da primeira para a segunda Grande Guerra Ninja, na qual Hiruzen fez parte da terceira Grande Guerra Ninja, e também quando ele ficou muito famoso, velho, como um dos ninjas mais poderosos e um prodígio da sua época. Ele trabalhou com outros membros que também eram prodígio, mas o Hiruzen era o real prodígio, já que ele já novo despertava vários jutsus que eram bastante comuns da Aldeia da Folha e foi conhecido como um professor e um ninja que dominou vários jutsus da Aldeia da Folha. Ele também treinou Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Ele também ficou muito conhecido como o cara que era imortal, né? Conhecido como o famoso Deus Shinobi, né? Só o título que era dado para Hashirama agora foi dado para ele. Então, necessariamente, os seus discípulos não assumiram o posto de Hokage, mas sim o discípulo do Hiruzen, que no caso foi o Minato, que foi discípulo do Jiraiya, e Jiraiya foi discípulo do terceiro Hokage. Jiraiya também tinha um legado como um sangue lendário, que ele ganhou na terceira Grande Guerra Ninja. E dá para destacar que o disputa pelo Hokage no quarto já era uma disputa muito acirrada, porque tinha o Danzo, Orochimaru, Minato. Provavelmente outros membros também se colocariam como Hokage, provavelmente até o pai do Sasuke se colocaria como Hokage. Mas aí ele não necessariamente se colocou, provavelmente talvez tenha colocado por alguma questão, não foi. Danzo necessariamente foi recusado, obviamente, ele não tinha nenhum parentesco ali, já estava velho, o pessoal achava que não, melhor colocar alguém novo para ser o Hokage da Aldeia da Folha. E o Orochimaru também não foi aceito porque o Hiruzen já desconfiava de algumas ações suspeitas do Orochimaru, então Minato, por ter uma ligação de mestre e aluno que liga até o terceiro, que liga a seu discípulo, Minato foi escolhido também pelos seus feitos. Vai se destacar que os outros também tiveram feitos grandiosos, tanto Orochimaru na guerra quanto Minato também. Mas Minato, necessariamente, por ter uma ligação ali muito íntima e por ser um grande prodígio, foi colocado como Hokage. Vai se destacar que Minato foi colocado até então como o Hokage mais novo.
Sim, Minato foi o Hokage mais novo e era um prodígio da sua época, então o posto de Hokage dele assumiu bastante jovem. Vai se destacar uma coisa bastante curiosa, que aqui corta o período dos Hokages, já que ele não segue agora uma linha tênue. Minato morreu muito jovem para proteger a Aldeia da Folha, então ele não tinha tempo ali de colocar alguém como para substituí-lo. Ele teve muito pouco tempo para fazer as coisas, ele teve que agir de forma muito rápida, né? Ele era um prodígio que tinha desenvolvido e aprimorado o raio voador, tinha os clones das sombras, o modo Sanin e o Rasengan. Ele também viveu nos períodos da Terceira Grande Guerra Ninja ali, no final da Terceira Grande Guerra Ninja. E também o ataque da Nove Caudas fez com que ele perdesse a sua vida para proteger a Aldeia da Folha, conhecido como aquele herói que salvou a Aldeia da Folha do ataque da Raposa das Nove Caudas. Mas necessariamente acabou morrendo e o terceiro voltou ao título de terceiro Hokage. Ele não quis colocar o Danzo porque ele já não queria o Danzo ali, o Danzo já estava se envolvendo em coisa suja, e o Orochimaru mesmo um pacote do Danzo, então ele voltou ao título de terceiro Hokage. E aí que nós passamos pro Naruto clássico, onde o Hiruzen necessariamente já fica numa certa idade mais avançada, Orochimaru acaba matando o Hiruzen, e assim como não esperado, o próprio Hiruzen disse que ele esperava ficar um pouco mais como o Hokage, né? Ele não ficou. E aí passamos pro Naruto clássico, onde Naruto e Jiraiya vão atrás do novo Hokage, e aí que é a Tsunade, que sim, Tsunade tem uma ligação genética com o primeiro Hokage, e o Jiraiya fala isso. Ela contribuiu e muito para a vitória da Aldeia da Folha na Terceira Grande Guerra Ninja. Ela foi discípula do terceiro Hokage, e ela, por ser uma ligação do primeiro, ela também tinha uma ligação com o segundo, então ela era tudo interligada ali. Eu disse para vocês que era uma hierarquia aquilo. E Tsunade era a maior médica ninja do mundo, então dava para se perceber que ela era um modelo com relação a ser Hokage. Claro, o Jiraiya também tinha, por ser aluno do terceiro e pelo ser também um Sannin lendário. Mas é claro que Tsunade foi escolhida, nós vimos tudo que aconteceu no Naruto clássico, ela tentando negar, ela tentando o dilema ali pessoal dela, e acaba se tornando a quinta Hokage da Aldeia da Folha, e assim voltando para a cronologia de Kages, no caso, né? Ela se torna a quinta Hokage, tem seu rosto na Aldeia da Folha, e ela passa pelos períodos de instabilidade ali, mais interna do que externa. Eles passam por um conflito ali, mas os períodos internos são o que preocupa mais a Tsunade, já que ela tem medo do que acontece por fora, já que, honestamente, se as outras aldeias perceberem que ela tem um conflito interno na Aldeia da Folha, que é que tinha na época, outras aldeias atacariam a Aldeia da Folha. Isso seria realmente ruim. Tsunade foi de vital importância para ali a proteção, né, da Aldeia da Folha com relação ao ataque do Pain. Inclusive, ela foi em coma por conta disso, né? Ela que curava o pessoal enquanto eles tentavam conter o Pain, né? Tentar descobrir as fraquezas do Pain graças às informações do Jiraiya. E eles acabaram necessariamente adiando ali uma destruição. Se não fosse ela, provavelmente não sobraria ninguém na Aldeia da Folha para contar a história com relação ao ataque do Pain. Ela realmente se dedicou bastante para proteger todos ali. Título dado como uma Hokage, é claro, né? As ações de uma Hokage para proteger ali a Aldeia da Folha. Ela ficou como Hokage devido aos períodos do início ali, do finalzinho ali, os períodos do clássico, até o final do Shippuden. Ela se tornou uma Hokage, ela não passou por grandes conflitos de guerra entre outras nações. Inclusive, ela foi responsável, né, por participar da Quarta Grande Guerra Ninja, ativamente da Quarta Grande Guerra Ninja, e ali ser aliado da Aldeia da Folha com relação ao ataque da Akatsuki, né, contra os membros da Akatsuki. Ela foi muito importante para o desenvolvimento de Naruto, para que necessariamente mantesse Naruto em segurança e tomar devidas atitudes. Ela acreditava realmente no potencial do Naruto, não só como Jinchuriki, como uma arma, mas também como um shinobi da Aldeia da Folha. Mas é claro, ela se aposentou, ela não morreu, ela se aposentou e passou seu cargo para até então um dos que realmente mereciam, até então, que foi mostrado no Shippuden e no clássico, ser um grande Hokage, Kakashi Hatake. Até agora um personagem que necessariamente se mostrou desinteressado com relação ao título de Hokage, nunca almejou isso, mas é claro, não poderia ser outro, ele realmente tinha o potencial de ser um grande Hokage, não tinha outro. Naruto ainda era muito inexperiente, não tinha se tornado nem necessariamente um Jonin ou um Chunin para ser um Hokage, então Kakashi tinha que assumir as rédeas dali, e não havia ninguém mais adequado do que ele. Kakashi havia sido o discípulo do quarto Hokage.
Kakashi havia necessariamente participado ativamente da Quarta Grande Guerra Ninja como um comandante. As ações do Kakashi para proteção do Jinchuriki da Raposa de Nankadas, que no caso era o Naruto, os feitos do Kakashi da Terceira Grande Guerra Ninja, Kakashi tinha um potencial enorme, sem falar dos seus feitos na Quarta Grande Guerra Ninja. Kakashi foi crucialmente importante para as vitórias dele contra Kaguya Otsutsuki, é claro, então não haveria como. Kakashi havia perdido seu Sharingan, mas ele era muito importante para as questões assim, econômicas, e ele era bastante inteligente e estratégico com relação à Aldeia da Folha. Eu diria que ele é um pouco mais estratégico do que o Tobirama era naquela época, porque Kakashi não tinha uma certa inimizade com o clã Uchiha. Ele, claro, né, ele não pegou os períodos bastante conflitos na Aldeia da Folha, muito pelo contrário, ele aproveitou esses períodos de paz que as aldeias estavam vivendo por conta da guerra para necessariamente evoluir economicamente a Aldeia da Folha, né, gerar mais movimentação na aldeia, economicamente crescer a Aldeia da Folha por conta dos conflitos que houve, né? A aldeia já estava bastante instabilizada e ali ele pensava em estabilizar a aldeia e foi isso que conseguiu. Economicamente a Aldeia da Folha cresceu, então necessariamente cumpriu seu papel como um Hokage para a proteção da Aldeia da Folha. E é claro, nós passamos para o nosso sétimo Hokage. No início de Boruto, Naruto se torna o sétimo Hokage. Desde o clássico nós vimos ele almejando o título de Hokage, ter o seu rosto estampado lá, e ele simplesmente consegue. Ele consegue se tornar um Hokage, já que, né, também tem uma hierarquia. Naruto era o filho do quarto Hokage, discípulo do Jiraiya, que era discípulo do Hiruzen, terceiro Hokage. Ele também foi discípulo do sexto Hokage, então necessariamente ele ajudou para a colaboração de trazer a quinta Hokage para a Aldeia da Folha. Todas as suas ações na Quarta Grande Guerra Ninja para necessariamente acabar com a Akatsuki, para com a colaboração com outras aldeias, como a Aldeia da Neva e a Aldeia da Areia. Naruto realmente tinha o direito de se tornar um Hokage, e é isso que ele se tornou. Ele necessariamente não é mais esquentado como ele era antes, ele tornou um pouco mais sábio e aderiu a visão de todos os Hokages, inclusive que ele fala isso, né, que ele aderiu a visão do terceiro Hokage, como ver todo mundo como sua família. E aí ele acaba necessariamente tentando salvar a Aldeia da Folha, que é mostrado não só no Boruto no início do Boruto, né, como ele protege a Aldeia da Folha com sua própria vida, mas também ali ele tenta proteger todos e tratar todos igualmente. Naruto se torna um grande Hokage. Ele, assim como todos os Kages, tenta proteger a sua própria aldeia, não só a sua própria aldeia, como o mundo, né, já que agora os inimigos são de outro planeta. Mas ele acaba ali sendo selado pelo Kawaki, no mangá, é claro. E aí nós vemos o Shikamaru se tornar um Hokage, que é algo que provavelmente ninguém imaginava. Provavelmente desde o início de Boruto, no caso, ninguém almejava que Shikamaru se tornaria um Hokage. Eu duvido que ele se tornaria um Hokage, eu duvidei no caso, mas é claro, ele estava em iminente condição de se tornar um Hokage, já que necessariamente Shikamaru era o braço direito do Naruto, ele era inteligente, era um estrategista e um membro do clã Nara, é claro, né? Shikaku Nara, também o pai dele, foi responsável por liderar a divisão, né, ser a inteligência ali por trás da divisão da Quarta Grande Guerra Ninja. Mas Shikamaru provavelmente tinha maior ligação, é claro, por o professor do Shikamaru ser o filho do terceiro Hokage. Sim, o filho do terceiro Hokage treinou Shikamaru, que agora ele é um Hokage. Shikamaru é bastante estrategista, embora ele não seja tão poderoso quanto os outros que eu já falei até então. Shikamaru é bastante inteligente e qualquer vacilo com o inimigo com relação a ele, ele vai dar o bote final. Ele não é um inimigo que necessariamente deixa brechas, ele ataca ali, tenta achar uma defesa, e ele é bastante inteligente e está tentando manter a aldeia dali enquanto o Hokage desapareceu, no caso, não é? Porém, nós faltamos um Hokage Uchiha, né? Já que os Uchihas foram bastante generalizados. E é claro, nós estamos nos encaminhando para a primeira Hokage Uchiha, a segunda mulher e a primeira Uchiha a se declarar Hokage, Sarada Uchiha. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado por você ter assistido até aqui. Confira os outros vídeos do canal, que é muito importante. Valeu por tudo, valeu e tchau.